Olá, Nuski, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia. E o tema desta aula é as contradições da globalização. Quais são essas contradições? Vamos conhecer? A globalização, vista como integração de países, povos e culturas, quebrou muitas barreiras e certamente facilitou as relações comerciais internacionais. Mesmo assim, ainda permanecem muitas diferenças sociais que são um entrave para o desenvolvimento humano. A mobilidade de grandes volumes de capitais e a possibilidade de deslocar setores produtivos, fábricas e empresas para outras regiões afetam diretamente a remuneração de trabalhadores, que ficam à mercê desses movimentos e, quando isso ocorre, o desemprego leva à exclusão social. Apesar de toda a riqueza gerada pela globalização. A maior prova desse processo ainda contraditório é que problemas e desigualdades sociais, ainda vistos apenas em países pobres, são cada vez mais comuns em países desenvolvidos. Bilhões de pessoas têm fome diariamente e não têm o que comer. Outros tantos não têm acesso à saúde e água potável. Regiões pobres do planeta ainda são assoladas pela mortalidade e subnutrição infantil. O analfabetismo persiste e dificulta a integração de milhões de pessoas ao mercado de trabalho, apesar de toda a riqueza gerada pela globalização. Por isso é que ainda existem muitos debates em torno desse tema. As vantagens e os avanços que ocorreram ainda não foram suficientes para amenizar os graves problemas sociais do planeta. Porque não querem, né? Em 2008, os noticiários econômicos sacudiram o mundo com o anúncio de uma grave crise que havia se iniciado nos Estados Unidos. Praticamente todo mundo foi afetado. Esse efeito dominó da economia é resultado de uma grande mudança geográfica causada pelo processo de globalização. O espaço geográfico em que vivemos é cada vez mais comandado pelas relações em rede e não se trata simplesmente de redes de comunicação. Muitos lugares do planeta estão interconectados, uma vez que são interdependentes. São mercados consumidores e compradores que trocam informações entre si de forma instantânea. Essas redes formam fluxos de dinheiro, tecnologias e dados que são transmitidos em uma velocidade espantosa, isso graças às telecomunicações cada vez mais avançadas. Com o expressivo crescimento do comércio mundial, os fluxos de dinheiro e de mercadorias podem ser facilmente mapeados e estudados. A globalização tornou o mercado financeiro, bancos, bolsas de valores, totalmente interligados em tempo real. Podemos concluir que os lugares estão tão interligados que o que acontece em um lugar pode afetar imediatamente o outro. Sob esse ponto de vista, é que podemos entender os acontecimentos que se seguiram ao anúncio da crise no final de 2008. Aproveitando o aquecimento da economia mundial simbolizado pela intensificação das trocas, muitos estadunidenses buscaram financiamentos bancários para abrir seu próprio negócio, comprar sua casa própria ou saldar dívidas. Os bancos e as financeiras estadunidenses ofereceram empréstimos e milhões de pessoas captaram esses recursos. Os bancos obtinham excelentes lucros com o mercado imobiliário. Os contratos de financiamentos, chamados de hipotecas residenciais, eram de longa duração e o próprio imóvel era dado como garantia para o empréstimo. O comprador não se tornava proprietário até que o pagamento fosse completado. Desse modo, se o comprador desse o calote, o banco simplesmente retomava o imóvel para reduzir os prejuízos. Esses financiamentos eram concedidos depois de uma detalhada análise da ficha do candidato ao financiamento, com o exame da renda, das perspectivas profissionais e de vários outros dados para reduzir ao máximo a chance de fazer um empréstimo a alguém que não pudesse pagar. Mesmo em um país rico como os Estados Unidos, milhões de pessoas não eram aprovadas para receber esse crédito. Então, muitos bancos e instituições financeiras identificaram essas pessoas que não tinham crédito com o mercado gigantesco e que aceitariam pagar juros muito mais altos do que o normal.
Após extensos estudos, os bancos passaram a considerar as pessoas que não preenchiam os pré-requisitos para financiamentos normais como potenciais clientes, uma vez que a economia dos Estados Unidos estava em crescimento. E, além disso, ninguém gostaria de ser incluído nas listas de mal pagadores. Assim, se a economia continuasse a crescer, os riscos para os bancos e financeiras seriam menores. Mas e como atrair pessoas aos bancos? Aplicando juros baixos que cresceriam absurdamente em alguns meses e anos. Foi aí que o sistema começou a mostrar problemas. Muitas famílias achavam que o crescimento da economia possibilitaria a eles saldar a dívida, mas os juros eram tão altos que, no final de 2006 e princípio de 2007, já existia um número considerável de devedores nos Estados Unidos. A economia estadunidense crescia, mas os juros cobrados pelas instituições bancárias eram muito maiores do que a capacidade de pagamento da população. O número de famílias inadimplentes cresceu. Os banqueiros percebiam que a situação era cada vez mais complicada. Os investidores desses bancos temiam pelo pior. Os clientes não quitariam os empréstimos e a falência seria inevitável. Essa situação de desconfiança foi tomando proporções alarmantes. Até mesmo setores não ligados a esse problema perceberam que os investidores estavam fugindo, vendendo suas ações. Muitas empresas se viram em sérias dificuldades. Pensa na seguinte situação. Uma empresa em processo de expansão e que depende de financiamentos de um desses bancos que entraram em falência. Ela também breca sua expansão e demite funcionários. Isso cria um efeito cascata incontrolável. Quase todos os países foram afetados, alguns em função do mercado estadunidense em crise parar de comprar suas mercadorias, outros porque suas empresas dependiam desses bancos falidos, outros ainda pelo corte de investimentos feito por empresas transnacionais ligadas aos Estados Unidos. Essa situação comprova que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, onde as redes econômicas e de informações são muito dinâmicas e dependem muito da confiança dos mercados. Terminou a aula, mas antes de sair, vou deixar um card. Clica lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!